Olá pessoal, eu vim aqui gravar esse vídeo, para contar um pouquinho da minha história. Eu vou começar dizendo quem sou eu. Meu nome é Clarissa Marques França, eu sou advogada, atuo na área da saúde e em 2021 o AVC, o acidente vascular cerebral, lesão encefálica, vitimou uma pessoa da minha família. Essa pessoa é meu irmão, Bitani Marques. Ele tem, na época, 36 anos. Isso ocorreu em setembro de 2021. Ele é um médico que teve um aneurisma. Então, eu vou contar um pouquinho da nossa história. Espero que possa, de alguma forma, contribuir e explicitar um pouco do que a gente viveu e vem vivendo, E, no dia 22 de setembro de 2021, meu irmão ele retornou de uma viagem e à noite ele sentiu uma dor de cabeça muito forte, acompanhada de vômito e de diarreia. Ele continuou na casa dele e a gente só foi saber no outro dia de manhã. No outro dia de manhã ele entrou em contato com o pessoal da minha família e pediu para que alguém levasse ele no hospital. Nesse momento, minha tia se dirigiu, levou ele para o hospital. Eu liguei para ele quando eu fiquei sabendo e perguntei sobre os remédios de pressão, dei uns carãozinhos assim, porque todo mundo achava que era alguma coisa que ele tinha comido, porque tinha ido para uma viagem, então devia estar com algum problema relacionado, a ter feito uma alimentação meio complicada. E aí ele foi para o hospital, chegou lá, a pressão dele estava em 22 e ele estava com muita dor de cabeça. Na sequência, eles acreditaram no início que era uma crise hipertensiva, então ele foi tratado para crise hipertensiva, só que a pressão não baixava, e aí os meus pais são médicos também, e também a dor de cabeça não cessava, e aí foi solicitada uma tomografia, Quando foi feita a tomografia, aí foi visto um sangramento. E nisso ficou aguardando, porque teve um neurologista que viu o exame e falou isso, que era o sangramento. Eu ainda não estava lá no hospital. Eu cheguei no hospital logo depois, e aí veio o outro neurologista que veio conversar comigo. Aí ele me explicou que era um aneurisma na artéria comunicante anterior, que era um aneurisma que o sangramento era pequeno e que ele iria fazer uma cirurgia, que ele tinha que fazer uma cirurgia. Nesse momento eu fiquei muito sem saber, porque meu pai ele já estava me dizendo que era muito grave, mas que não é na área da saúde, a gente não sabe muito bem assim o que é mesmo, a gente fica mais assustado do que tudo. Eu fiquei lá com ele enquanto meu pai foi para casa para poder contar para minha mãe o que tinha acontecido, tudinho. E eu fiquei lá e fiquei monitorando e aí comecei também a pesquisar as coisas no Google, porque eu não sabia direito. E liguei para minha tia, que é médica também, e aí eu vi que tinha que fazer cirurgia rápido, porque é muito importante. E aí o hospital, mobilizei o pessoal lá do hospital, e aí eles fizeram a cirurgia. E na sequência ele foi para a cirurgia, saiu de lá e foi direto para a UTI. Ele ficou 22 dias na UTI. E depois que ele acordou do coma, da sedação, tudo, ele foi para o quarto. E aí é muito impactante, porque você vê uma pessoa que era totalmente saudável, do nada a pessoa fica acamado, precisando de pessoas para tudo, E assim, foi muito uma questão de união na família e também de Deus, Recorremos muito a Deus, a gente é católico, a gente acredita muito, então recorremos muito a Deus. E aí, na sequência, quando ele saiu, todo esse período, eu ia para o hospital 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, é muito importante familiar acompanhar. Eu comecei a estudar, a ler tudo que eu via sobre AVC, aneurisma, reabilitação, e eu comecei a ver que tudo tinha que ser feito com muita precisão, rápido, não podia esperar. Então eu comecei a mobilizar pessoas, eu sou daqui de Sergipe, então aqui não tem uma rede especializada em reabilitação de pessoas com lesão encefálica. E aí foi nessa minha procura, comecei a procurar no Google, no Instagram. Eu acredito que essa é a minha forma de saber lidar com essa nova situação, Eu sou uma pessoa muito
como a gente fala, nerd, né? Então eu fui correr atrás de informação. E aí eu cheguei na Ação AVC, que para mim foi muito bom. Eu vi os vídeos na internet, entrei em contato e entrei no grupo de apoio, comecei a conversar com as pessoas e comecei a ter mais conhecimento sobre as coisas que são necessárias de fazer nesse processo. Assim que ele foi pro quarto, eu já mobilizei a questão da fisioterapia, porque ele ficou com um lado paralisado, o lado direito, e ele é destro, né? Ele é médico, então, ginecologista, obstetra. E ele estava com o lado direito parado e eu sabia que tinha que estimular. Então eu conversei com o pessoal do hospital, que tinha que fazer fisioterapia 3 vezes ao dia. E eles começaram a fazer, queriam fazer 2, mas aí depois começaram a fazer 3. E procurei profissionais que pudessem me orientar, né? E aí foi um amigo dele, Mário, que eu agradeço muito, indicou uma fisioterapeuta, especialista, né, em neurofuncional, em neurologia, e ela foi a nossa guia, assim, nesse momento. Ela falou que a gente tinha que colocar ele de pé o mais rápido possível, assim que ele tivesse as condições, porque era muito importante que o corpo tivesse essa descarga, mesmo que ele não conseguisse ficar de pé sozinho, mas que a gente tinha que botar isso de pé. E aí eu comprei uma briga com o hospital, porque os fisioterapeutas do hospital não queriam deixar isso acontecer. E eu falei que não, que tinha que acontecer porque era direito do paciente. E aí isso me facilitou, porque como eu sou advogada, então eu solicitei uma reunião, eles proibiram, eu solicitei uma reunião com o jurídico. E a partir daquele momento começou a ser conduzido da forma como a profissional estava indicando. Então foi o primeiro dia que usaram um guincho para poder tirar ele da cama, colocar ele sentado, porque esses estímulos são muito importantes. E quanto mais rápido, melhor, porque a gente sabe que o tempo de recuperação, o ápice dele é logo depois do próprio acidente vascular cerebral. Tem várias teorias sobre isso. Então, assim, esse foi o primeiro momento, assim, né, que eu fui procurando as coisas na internet, fui achando e fui experimentando aplicativos e estímulos, televisão, jogos, tudo que eu podia fazer, que eu via na internet, que alguém me falava, eu ia fazendo, e também no Instagram. E aí, quando ele saiu de casa, também foi um outro momento que foi bem impactante, porque ninguém prepara a gente, né, para receber um familiar, que é um familiar agora que depende. Então a gente teve que modificar a casa, porque quando ele saiu do hospital ele não andava, então ele estava na cama, e aí a gente transformou a nossa sala num hospital. Mas tipo, eu sempre tive um pensamento que a gente ia fazer o que fosse necessário. Se fosse necessário levar ele para fora, se fosse necessário aprender, o que fosse necessário a gente ia conseguir. Eu sempre tive esse pensamento. E aí começou, né, a fisioterapia de domingo a domingo. Então ela mora em outra cidade, ela vinha, eu ia buscar ela cedo, a gente fazia 3 horas de fisioterapia por dia. Aí eu fui colocando os outros profissionais, fui procurando, então ele começou a fazer TO 2 vezes na semana, ele fazia fisioterapia todos os dias com ela, começou a fazer neuropsicóloga também, começou a fazer aulas de música. Então, tudo que a gente podia estimular. E ele foi melhorando gradativamente, assim, com muita luta, muito empenho. Até porque também tinha as condições que tinha que estabilizar a pressão, emagrecer. Tinham várias coisas que tinham que também ser feitas em paralelo. E a nossa família se uniu, assim, né, para poder fazer com que isso acontecesse. E aí foi bem importante essa parte dos profissionais. E bem importante os livros que eu li, todo o apoio que eu recebi. Então, o grupo de apoio da Ação AVC é muito bom, porque eu, pelo menos, tipo, sabia que existia terapia ocupacional, mas não sabia para que servia, nunca me interessei. E aí eu vi como é importante o terapeuta ocupacional e como é importante que esses profissionais sejam especialistas na parte de reabilitação em neuro, porque faz toda a diferença. Não é uma fisioterapia comum, não é uma fisioterapia normal, como para quem eu tenho lordose e dor na cervical, eu faço fisioterapia, mas não é a mesma fisioterapia, né? E aí, agora a gente já tá, vai fazer 1 ano, né, em setembro agora. Então, tipo, ele já tá bem avançado na reabilitação. A reabilitação foi bem rápida. Ele voltou a comer, todo o processo bem rápido para o quadro, né? O quadro foi muito grande, ele teve lesão no frontal,
E aí também foi procurar o que isso quer dizer. Então, a lesão no frontal é uma lesão que atrapalha a questão de planejamento, a questão de pensamentos complexos. É muito importante entender isso. Cada pessoa é uma pessoa. Então, quando eu li as coisas, quando os médicos deram o diagnóstico, foi muito ruim. Eles disseram que ele ia ficar em estado vegetativo, que não ia se recuperar, que ia ser muito difícil, que ia ter lesão de motoras. E, tipo, eu botei na minha cabeça e conversei a minha família de que a gente não tinha que ouvir, que a gente tinha que fazer o que fosse necessário. Então, vamos fazer o que for necessário, porque ninguém é Deus e só Deus que sabe o que vai acontecer. Cabe a gente fazer o que é melhor. Então, assim, buscando informação. E ele se recuperou, inclusive da última vez, está se recuperando, né? Ainda não voltou a trabalhar, porque como ele trabalha numa atividade complexa e ele ainda tem um pouquinho de problema na atenção, então ele ainda não voltou a trabalhar, mas ele está sendo estimulado, né? Então a neuropsicóloga, ela vai colocando desafios. O desafio dele, ele já voltou a atender, supervisionado por pouco tempo, mas já está no processo de retornar às atividades aos pouquinhos. Então, assim, é bem importante, eu acho que primeiro de tudo ter fé, né? Ter fé, depois se cercar de bons profissionais. Se você não conhece bons profissionais, tem muita coisa na internet, tem muita coisa que você pode buscar no grupo de apoio mesmo da Ação AVC, em outros grupos de apoio, com outras pessoas que você conheça. E também, assim, é bem importante nunca desistir. E ouvir os médicos, sim, mas ter uma crença de que as coisas vão ficar bem, que as coisas vão melhorar. Eu sei que existem vários níveis de gravidade, mas isso me ajudou muito, assim, entender que a gente tem que fazer o que é possível dentro da nossa realidade também, e não se cobrar. A família, ela, se tiver uma família, a graça de ter uma família que possa contribuir, não só financeiramente, mas também com apoio, porque a vida toda muda. Então, assim, eu tive que me dedicar muito, deixei muitas coisas de lado, profissionais, agora que estou retomando, mas se tivesse que fazer, faria tudo de novo, porque isso impacta na reabilitação. Então, essa dedicação, esse ali estar junto, estar acompanhando, porque, por exemplo, eu quando ele estava no hospital, eu ficava todas as noites no hospital, eu não deixava ele ficar sozinho, porque eu sei que o olhar é diferenciado. A gente tem uma familiar que está numa situação e tem vários pacientes também no hospital. Então, se você está lá, você está acompanhando, você está vendo a evolução, está vendo as coisas que estão acontecendo, é bem importante. E aí é bom e importante que o familiar se fortaleça, né? Porque nesse momento, você tá bem, é muito importante para fazer diferença. Então, assim, é isso. Essa é a nossa história. Graças a Deus está evoluindo bem. Não é fácil, tem que ser realista. É bem difícil, mas a gente consegue, né? A gente consegue, com fé, correndo atrás. E eu espero que tenha ajudado. Estou super à disposição. Clarissa, Marques França, podem me procurar nas redes. Espero que todo mundo fique bem. É isso. Muito, muito bom poder compartilhar com vocês. Beijos.